Estamos de volta aqui ao Informe Jurídico, hoje para falar um pouco sobre uma situação que aflige, não é, os nossos pensionistas e os nossos inativos, no que se refere à questão chamada ação do IPREV. Então, a legislação originária, a primeira legislação que a gente teve a respeito disso e que aparece em todas as ações judiciais que tramitam hoje perante o Poder Judiciário, remete a 2018, a Lei Complementar de número 412. O que previa a Lei Complementar 412? Uma alíquota de 11% sobre tudo, sobre o valor global para os ativos, e 11% acima do teto do regime geral da Previdência Social para os inativos. Isso perdurou de 2008 até 2015. Em 2015, nós temos a chamada mini-reforma do IPREV, presidente. Essa alíquota, que era de 11%, ela foi ampliada para 14%. Então percebam que a Lei Complementar número 662 piorou a situação dos associados, enfim, de toda a classe. Aquilo que era 11% passou para 14%. Para os ativos... Pode falar? Doutor, repete para nós, então, a Lei 412 de 2008, em 2008 ela dizia o que para nós? Para os senhores entenderem, nós pegarmos os pontos para... Em 2008 nós tínhamos alíquota de 11%, ok? Para os ativos sobre o valor global recebido, para os inativos pensionistas apenas acima do teto do regime geral da Previdência Social. Certo. Né? Então havia uma isenção abaixo desse teto. Certo. O percentual era o mesmo. Certo. Em 2015 houve uma alteração no percentual. As bases permaneceram as mesmas. Teve uma reforma aí. Isso, a chamada mini-reforma do IPREV na época, ok? Da Previdência Social Estadual. 14% sobre tudo foi ampliado para os ativos e o que era 11% passou para 14% para os inativos e pensionistas, acima do teto do regime geral da Previdência Social. Positivo. Ok? Isso perdurou, essa legislação 2015, até o ano de 2019. Em 2019 vem uma lei federal, uma lei que regulamenta a previdência, de alguma maneira, dos militares, né? Ela vem logo após a emenda constitucional número 103, que trouxe a reforma da Previdência Geral, e depois uma lei específica para os militares. Pois bem, a alíquota, que era de 14%, ela foi reduzida para 10,5%. Então, para quem é ativo, a situação melhorou. Porque era 14%, baixou para 10,5%. Esses 10,5% também foram aplicados para quem é inativo. O problema é que agora não há mais nenhum tipo de isenção, né? A lei federal, ela trouxe 10,5% sem isenção. Então, na verdade, a base de cálculo mudou. Ou seja, aqueles que pagavam apenas ou pagavam 14% acima do teto, hoje cerca de R$7.000, passaram a aplicar 10,5% sobre todo o seu valor. Complementando aqui então, a gente tinha um cenário em que o percentual era de 14%, mas aplicado apenas acima do teto do regime geral da Previdência Social, e veio a Lei 13.954, essa lei federal, e baixou o percentual de 14% para 10,5%, porém tirou qualquer tipo de isenção, de maneira que esse valor passou a ser muito maior para todos os associados, enfim. Pois bem, diante desse cenário, o que fez a Prasc na época? Ajuizou 18 ações coletivas. Milhares de associados ajuizaram a ação. Qual o pedido dessa ação? O pedido dessa ação é para que a lei federal não se aplique para os inativos. Porque para os ativos ela foi benéfica. Ela não foi benéfica para os inativos. Perfeito? Qual é o pedido? Pois bem, eu estou aqui com a petição. O pedido é o seguinte: seja condenado o réu, o Estado, ao pagamento das diferenças de valores apurados entre a alíquota e base de cálculo anterior. O pedido dessa ação é para que seja aplicado 14%, calculado sobre o valor dos proventos e pensões dos representantes, que excede ao teto do regime geral da Previdência Social. Então, basicamente, o objeto dessa ação, o pedido que ali consta, é que se aplique a Lei Complementar 412, já com um percentual da Lei Complementar 662.
porque o que era 11% passou para 14%. O pedido é, presidente, específico, para que seja aplicado 14% acima do teto do regime geral. Porque hoje o teto era 6.500 no ano de 2021, 6.500 e pouco, e hoje é 7.000 e pouco. Esse é o entendimento, né, em cima do teto, do 14% em cima do teto, né? Isso. E aí teve uma mudança, seria isso, doutor? Não, aí vamos lá. O pedido que foi específico para aplicação de 14% acima do teto do regime geral da Previdência Social, essa liminar foi concedida. Positivo. Mas a liminar não foi concedida de maneira específica como foi feito o pedido na ação inicial. A liminar ela foi um pouco mais genérica. Em vez de falar 14% sobre o regime geral da Previdência Social, diz para aplicar o artigo 17 da Lei Complementar 412. Certo. Naquela época que foi dada a liminar, qual era o percentual? 14% sobre o teto do regime geral da Previdência Social. Percebam, nós temos um pedido específico na inicial. A liminar, de alguma maneira, ela foi genérica, porque não falou do percentual sobre qual base de cálculo. Disse que teria que aplicar o artigo 17. Então, a liminar foi positiva. Tanto é verdade que hoje, essas 27 parcelas que estão sendo cobradas, enfim, e que muitas perguntas, né, Sandra, vêm a respeito disso, é desse período em que trouxe benefício para o associado. Ou seja, a ação conseguiu uma liminar que foi positiva para o associado, ok? Que em vez de pagar 10,5% sobre o total, continuou pagando a regra anterior, a regra da legislação estadual, 14% sobre o teto do regime da Previdência Social. O que diz a liminar que está em vigor até hoje? Que deve ser restaurada a eficácia do disposto no artigo 17 da Lei Complementar Estadual 412, de 2008, em favor dos militares, inativos e pensionistas. Positivo. A liminar ela foi genérica. Ela não falou 14% sobre o teto, acima do teto do regime geral da Previdência Social. O que acabou acontecendo? Em 2021, vem a Lei Complementar 773, que não foi uma lei pensada para ser aplicada aos militares. Essa Lei Complementar 773, ela baixou o teto, que era de hoje, no valor de hoje, 7.000 e alguma coisa, ok? O teto do regime geral baixou para um salário mínimo, o que aumentou sobremaneira o valor a ser pago pelo associado, pelo aprasquiano, pela aprasquiana. E essa lei complementar, na verdade, a interpretação que o Estado deu em relação à lei, a vigência da nova lei e a liminar concedida, é que criou este descompasso. Então, na verdade, hoje o caminho a ser seguido a meu ver, nós temos o mandado de segurança que teve a sua mandado de segurança coletivo, em que houve uma liminar no primeiro grau para que a Lei 773 não fosse aplicada aos militares, foi concedida a liminar. A suspensão de segurança foi positiva a favor do Estado e suspendeu a eficácia dessa liminar. Dessa decisão foi apresentado o pedido de reconsideração e a vice-presidência manteve a decisão, suspendendo a eficácia dessa decisão. Hoje, a gente está interpondo recurso, bem antes do prazo, o prazo nem abriu ainda, ok? O recurso chama agravo interno, para que o órgão especial delibere a respeito se essa decisão da vice-presidência está correta ou equivocada. Certo. Então, esse é vamos dizer assim, um flanco de luta para a gente tentar restabelecer aquilo que a gente tem de devido. É um ponto. Existe um outro ponto. Peticionar no primeiro grau de jurisdição para que o juiz que concedeu a liminar nas ações coletivas diga de maneira expressa aquilo que foi pedido nas ações coletivas, ou seja, 14% sobre o teto, e não 14% sobre um salário mínimo, que é uma legislação posterior à concessão da liminar. Essa interpretação por parte do Estado é que vem criando esse descompasso. Então, me parece que, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, se for aplicado a Lei 13.954, de 2019, é melhor para o associado. Então, o magistrado ele vai ter que dizer, ou concedo aquilo que foi pedido na ação, de maneira expressa,
e se ele disser que não, a gente vai ter um recurso de agravo do instrumento e vamos brigar por isso no tribunal. Ou ainda, eventualmente, se ele verificar que a liminar hoje, por ser desfavorável àquele que está nos autos, ele revogando a inicial, revogando a liminar, perdão, vai prevalecer a Lei 13.954. Então tem dois caminhos a ser seguido aqui. O mandado de segurança, com esse recurso, o que não vai ser rápido para ser julgado, mas a gente já marcou com o magistrado uma audiência na semana que vem, ele está de férias, para que a gente possa conversar e peticionar nos autos a respeito dessa questão da liminar que hoje, por conta da Lei Complementar 773, hoje se tornou prejudicial. Aquilo que foi benéfico no início, por conta do advento da lei, hoje traz uma situação complicada para quem está nos autos.